Por 2 anos uma mãe chorou diante de lápides, até ouvir de um menino desconhecido que seus filhos estavam vivos, morando no prédio dele. Ela correu, abriu a porta e encontrou os filhos, sequestrados pelo próprio pai em uma mentira macabra. A partir daí, a verdade explodiu. Corpos trocados, vidas arrancadas, e uma mãe disposta a enfrentar qualquer inferno para salvar sua família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Mariana acordou naquele sábado com o mesmo peso que carregava havia 2 anos. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já conhecia a rotina, como se cada célula estivesse programada para aquele ritual semanal que se tornara sua única razão de continuar respirando. Levantou devagar, os pés descalços tocando o piso frio do pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, e caminhou até o banheiro sem olhar para os lados. Não queria ver as fotografias na estante da sala. Não queria lembrar de como a vida era antes, quando sorrisos genuínos enchiam aquelas paredes de memórias. A água do chuveiro caiu morna sobre seus ombros enquanto ela fechava os olhos e tentava não pensar. Mas pensar era inevitável. Sempre era. Cada sábado trazia a mesma dor renovada, como se o tempo não tivesse passado, como se aquela madrugada terrível ainda acontecesse todas as noites em seus pesadelos. A ligação no meio da noite, a voz trêmula do policial do outro lado da linha, as palavras que destruíram seu mundo em segundos. Ela nunca mais foi a mesma depois daquilo. Vestiu uma blusa simples e uma calça jeans desbotada. Não se importava com a aparência há muito tempo. O espelho refletia uma mulher de 36 anos, que parecia ter vivido 60, com olheiras profundas, cabelos sem brilho presos em um coque desleixado e uma expressão vazia que assustaria qualquer pessoa que a conhecesse antes. Antes. Essa palavra ecoava em sua mente como um fantasma insistente. Antes de tudo desmoronar, antes de perder tudo que amava, antes de se tornar essa sombra de si mesma. Na cozinha minúscula, preparou um café preto forte e amargo, do jeito que havia aprendido a tomar para se manter acordada durante as noites intermináveis de insônia. Não comeu nada. Raramente comia nos sábados. Seu estômago se fechava completamente quando pensava no que viria a seguir. Pegou a bolsa surrada pendurada na cadeira, conferiu se a carteira estava lá e saiu do apartamento sem olhar para trás. O ônibus estava cheio mesmo sendo ainda cedo. São Paulo nunca dormia de verdade, e aos sábados as pessoas transitavam entre compromissos diferentes dos dias de semana, mas igualmente cansativas. Mariana encontrou um lugar perto da janela e apoiou a testa no vidro frio, observando a cidade passar em manchas cinzas e concreto. Prédios velhos se misturavam com construções novas, favelas abraçavam avenidas movimentadas, e a vida seguia seu curso frenético para todos exceto para ela, que estava presa naquele loop de dor e ausência. Desceu na parada próxima à floricultura que frequentava religiosamente. Dona Célia, a senhora de cabelos grisalhos que cuidava do lugar, já a esperava com um buquê de lírios brancos separado sobre o balcão. Era sempre o mesmo arranjo, sempre as mesmas flores. Mariana não precisava pedir mais. "Bom dia, querida", disse Dona Célia com aquela voz suave que tentava trazer conforto, mas só aumentava o vazio. "Como você está?" Mariana forçou um meio sorriso que não chegava aos olhos. "Estou indo, Dona Célia." Só isso. A florista assentiu com compreensão, embrulhou as flores com cuidado extra e as entregou nas mãos trêmulas de Mariana. Não cobrou. Nunca cobrava nos sábados. Era sua forma silenciosa de solidariedade, e Mariana sabia disso, embora jamais conseguisse encontrar palavras para agradecer adequadamente. Algumas gentilezas eram grandes demais para caber em um simples obrigada. O cemitério ficava a 15 minutos de caminhada dali. Mariana conhecia cada rachadura da calçada, cada árvore pelo caminho, cada esquina que precisava virar. Seus pés poderiam fazer o trajeto sozinhos, mesmo que ela fechasse os olhos. Ao atravessar o portão principal de ferro negro,
sentiu o aperto familiar no peito. Aquela mistura de dor, saudade e algo que ela não sabia nomear. Talvez fosse culpa. Talvez fosse apenas desespero. As alamedas do cemitério eram tranquilas naquele horário. Alguns poucos visitantes caminhavam entre os túmulos com suas próprias tristezas, cada um carregando seu fardo invisível de perdas e lembranças. Mariana seguiu até a área onde ficavam os jazigos mais simples, aqueles sem grandes monumentos ou esculturas caras, apenas pedras modestas, com nomes gravados e datas que marcavam o início e o fim de vidas inteiras. Ali estavam eles. 3 lápides lado a lado, com os nomes que ela conhecia tão bem quanto o seu próprio. Bruno, Gabriel e Lucas, seu ex-marido e seus 2 filhos, a família que ela teve e perdeu de forma tão súbita que ainda não conseguia processar completamente, mesmo depois de tanto tempo. Mariana ajoelhou na grama úmida, não se importando que a umidade encharcasse suas calças. Colocou as flores cuidadosamente em frente às pedras, arrumando cada haste com delicadeza, como se os gestos pudessem de alguma forma transmitir todo o amor que ainda sentia. Então começou a falar, baixinho, como fazia todos os sábados. Oi, meus amores. Trouxe os lírios de novo. Sei que vocês gostavam, ou pelo menos eu gosto de pensar que gostavam. Sua voz falhou, mas ela continuou, porque parar significaria admitir que estava falando sozinha, que ninguém a ouvia, que tudo aquilo era vazio e sem sentido. Gabriel, seu time ganhou essa semana. Você ficaria tão feliz. Lucas, a professora da sua antiga escola, me encontrou no supermercado e perguntou por você. Ela disse que você era especial, que tinha um jeito único de ver o mundo. Bruno, eu ainda não sei se te perdoei completamente pelo que aconteceu entre a gente antes de tudo isso, mas também não sei se isso importa mais. As lágrimas começaram a descer silenciosas pelo seu rosto. Ela não as enxugou. Deixou que caíssem livremente, molhando a terra aos pés das lápides. Eu tentei voltar a trabalhar, mas não consegui. Tentei terminar a faculdade, mas as palavras não faziam mais sentido. Tentei viver, mas parece que parte de mim ficou aqui com vocês. As pessoas dizem que o tempo cura, mas acho que elas mentem. O tempo só ensina a gente a conviver com a dor, a carregar ela como uma mochila invisível que nunca tiramos das costas. Ficou ali por longos minutos, apenas respirando, sentindo o vento leve que mexia nas folhas das árvores ao redor. O cemitério tinha uma atmosfera estranha, ao mesmo tempo pacífica e melancólica, como se fosse um lugar suspenso entre 2 mundos. Mariana se sentia em casa ali, de certa forma. Era o único lugar onde podia ser completamente honesta sobre sua dor, onde não precisava fingir estar bem para não preocupar os outros. Quando finalmente se levantou, as pernas estavam dormentes e seu coração pesado. Sempre era assim. Vinha buscando conforto e saía ainda mais esvaziada, mas não conseguia parar. Era um vício doloroso, uma necessidade de manter aquele vínculo, mesmo que apenas imaginário, com as pessoas que mais amou. Foi quando ouviu uma voz infantil atrás de si. Moça. Mariana virou lentamente, enxugando os olhos com as costas da mão. Era um menino, não devia ter mais que 10 anos, magro demais, com roupas surradas e sujas de terra. Seus olhos eram grandes e curiosos, mas havia algo neles que a incomodou, uma seriedade inadequada para sua idade. Oi, ela respondeu, tentando sorrir gentilmente, apesar do incômodo de ter sido interrompida em seu momento privado. O menino se aproximou mais alguns passos, olhando para as lápides com uma expressão que Mariana não conseguiu decifrar. Então, ele apontou para os nomes gravados na pedra, especificamente para Gabriel e Lucas. Eu conheço eles, disse o menino com naturalidade desconcertante. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Seu coração disparou e por um momento achou que fosse desmaiar. As palavras do menino ecoaram em sua cabeça como um grito distante, confuso, impossível. O que você disse? Perguntou com a voz rouca, mal conseguindo formar as palavras. Eu conheço o Gabriel e o Lucas, repetiu o menino, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente brinca junto no prédio onde eu moro. São meus amigos. O mundo de Mariana começou a girar.
Ela estendeu a mão para se apoiar em uma árvore próxima, sentindo as pernas bambearem. Isso não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Era impossível, absurdo, cruel. Você está confundindo as pessoas, ela disse, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Esses meninos não podem ser seus amigos. Mas são sim, insistiu o garoto com aquela honestidade brutal das crianças. O Gabriel tem 9 anos e gosta de jogar bola. O Lucas é mais novo, tem 7 e desenha muito bem. O pai deles se chama Bruno. Moram no prédio perto da rodoviária, no apartamento do 3º andar. Cada palavra era uma facada em Mariana. Os nomes, as idades, os detalhes que só alguém que realmente os conhecesse poderia saber. Ela começou a tremer descontroladamente, sua mente tentando processar informações que se chocavam violentamente com a realidade que ela conhecia há 2 anos. Isso é impossível, ela sussurrou, mais para si mesma do que para o menino. Eles não podem estar vivos. Eu vi os documentos, eu assinei os papéis, eu enterrei eles aqui. O menino deu de ombros com a simplicidade cruel da infância. Eu só sei que eles moram lá. O pai deles sempre diz pra gente não fazer muito barulho porque tem problemas e não pode chamar atenção. Os meninos disseram que a mãe deles morreu, mas sei lá, eles ficam tristes quando falam disso. Mariana caiu de joelhos novamente, mas dessa vez não foi, de propósito. Suas pernas simplesmente cederam. A dor no peito era física, como se alguém estivesse apertando seu coração com as próprias mãos. Respirar se tornou difícil. Pensar, impossível. Você pode me levar lá? Ela perguntou de repente, agarrando o braço do menino com desespero que a assustou. Por favor, você pode me mostrar onde eles estão? O garoto pareceu assustado com a intensidade dela, mas assentiu devagar. Tá bom, moça, mas você tá com uma cara esquisita. Tem certeza que tá bem? Mariana não estava bem, não estava nem perto de bem, mas também não podia deixar aquilo passar. Se havia a menor possibilidade, por mais absurda que fosse, de que seus filhos estivessem vivos, ela precisava saber. Mesmo que fosse uma coincidência de nomes, mesmo que fosse um engano cruel do destino, ela precisava ver com os próprios olhos. Levantou com dificuldade, segurando no braço do menino para se equilibrar. Me leva agora, por favor. O garoto concordou e começou a caminhar na frente, olhando para trás de vez em quando, para ter certeza de que ela estava seguindo. Mariana foi atrás como um autômato, seus pés se movendo por vontade própria, enquanto sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Não podia ser verdade. Era impossível. Mas e se fosse? E se durante 2 anos ela tivesse chorado por pessoas que estavam vivas? E se tudo fosse uma mentira gigantesca? Saíram do cemitério e caminharam pelas ruas de São Paulo, passando por botecos abertos, padarias com cheiro de pão fresco, carros estacionados de forma irregular. A cidade continuava indiferente ao drama pessoal de Mariana, como sempre foi. Depois de cerca de 20 minutos, o menino apontou para um prédio antigo e desgastado, com pintura descascada e janelas com grades enferrujadas. Ficava em uma área mais pobre da cidade, perto de uma rodoviária pequena onde ônibus velhos paravam para embarcar passageiros. É aqui, disse o garoto. 3º andar, apartamento 305. Mariana olhou para o prédio como se estivesse vendo um monstro. Seus pés se recusaram a se mover por um momento. O medo era paralisante. Medo de que fosse verdade, medo de que não fosse, medo de descobrir que sua dor tinha sido baseada em uma mentira, medo de ter que enfrentar uma verdade que mudaria tudo novamente. Obrigada, ela conseguiu dizer ao menino com a voz embargada. Você pode ir agora. O garoto hesitou, mas acabou dando de ombros e saindo correndo, desaparecendo na esquina. Mariana ficou sozinha na calçada, encarando o prédio. Pessoas passavam por ela, algumas olhando com curiosidade, outras ignorando completamente. Ninguém poderia imaginar a tempestade que acontecia dentro dela naquele momento. Deu o primeiro passo, depois outro, e mais outro. Atravessou a rua, empurrou o portão meio solto e entrou no saguão escuro do prédio. Não havia elevador, apenas escadas de concreto com corrimão solto. Começou a subir, cada degrau pesando como chumbo.
Primeiro andar, segundo andar. Sua respiração estava acelerada, não só pelo esforço físico, mas pela ansiedade que consumia cada fibra do seu ser. Terceiro andar, apartamento 305. A porta estava ali, velha, com a pintura azul desbotada e um número torto pregado no centro. Mariana parou em frente a ela, a mão levantada para bater, mas paralisada no ar. Podia ouvir sons do outro lado. Uma televisão ligada, passos leves, vozes abafadas, vozes de crianças. Seu coração batia tão forte que ela achava que fosse explodir. Fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes e finalmente bateu na porta. 3 batidas firmes que ecoaram no corredor silencioso. Os sons do outro lado cessaram imediatamente. Silêncio absoluto. Então, passos pesados se aproximando. Uma pausa. O som de uma corrente sendo retirada, de uma tranca sendo aberta. A porta se abriu devagar, apenas uma fresta, e Mariana viu um olho masculino a observando com desconfiança. "Quem é?" perguntou uma voz masculina, rouca e tensa. Mariana não conseguiu responder. Por que conhecia aquela voz? Conhecia tão bem quanto conhecia a própria. Era uma voz que ela tinha ouvido todos os dias durante anos, uma voz que tinha dito que a amava, que tinha brigado com ela, que tinha feito promessas e as quebrado. Era a voz de Bruno. Ela empurrou a porta com força, pegando o homem de surpresa. A porta se abriu completamente e ali, no pequeno apartamento escuro e bagunçado, ela viu tudo. Viu Bruno, mais magro, com cabelos mais longos, barba por fazer, olhos arregalados de choque e medo. E atrás dele, sentados no sofá velho e rasgado, com controles de videogame nas mãos, estavam 2 meninos, Gabriel e Lucas, seus filhos, vivos, crescidos, reais. O mundo parou. O tempo congelou. Mariana não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada além de olhar para aqueles 2 rostos que ela tinha certeza de que nunca mais veria. Gabriel tinha crescido, estava mais alto, os traços do rosto mais definidos. Lucas tinha perdido os dentes da frente e usava uma camiseta grande demais para ele. Mas eram eles, seus bebês, seus meninos. "Mamãe?" sussurrou Gabriel, o controle caindo de suas mãos no chão. Mas Lucas se encolheu no sofá, confuso, olhando para Bruno como se esperasse orientação. Ele não a reconheceu. Mariana sentiu uma dor ainda maior que a da suposta perda. Seu filho mais novo não se lembrava dela. "Mariana, o que você..." começou Bruno, mas não conseguiu terminar a frase. Ela não ouviu mais nada. Suas pernas cederam pela segunda vez naquele dia, e ela caiu de joelhos no chão sujo do apartamento, soluçando de uma forma que nem sabia que era capaz. Eram lágrimas de alívio, de dor, de raiva, de confusão, de tudo ao mesmo tempo. Seu corpo inteiro tremia violentamente. Gabriel se levantou do sofá e deu alguns passos hesitantes na direção dela. Seus olhos estavam cheios de lágrimas também. "Mamãe, você está viva? Papai disse que você tinha ido embora para sempre." Mariana estendeu os braços em um convite silencioso, e Gabriel correu para eles, abraçando-a com força enquanto chorava. Ela o apertou contra o peito, sentindo o cheiro dos cabelos dele, o calor do corpo pequeno, a realidade palpável de que ele estava ali, vivo, respirando, segurando ela de volta. Mas Lucas continuou no sofá, escondido parcialmente atrás de uma almofada velha, olhando para aquela mulher estranha que invadiu a casa deles e fez seu irmão chorar. Bruno estava paralisado no mesmo lugar, o rosto pálido como um fantasma. "Explica", Mariana conseguiu dizer entre soluços, ainda abraçada com Gabriel. "Explica agora o que aconteceu. Por que eles estão aqui? Por que eu passei 2 anos acreditando que vocês estavam mortos? Por que você fez isso comigo, Bruno? Por quê?" Bruno fechou a porta atrás de Mariana com as mãos tremendo. Ele olhou para os filhos, para a ex-mulher no chão, para suas próprias mãos, como se elas fossem de outra pessoa. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. "Eu não tive escolha, Mari. Eu juro que não tive escolha. Eu precisei proteger eles. Era a única forma."
Proteger de quê? Ela gritou, fazendo Lucas se encolher ainda mais. Proteger de quê, me mentindo que eles estavam mortos? Me fazendo sofrer durante 2 anos, enquanto eles estavam aqui o tempo todo. Bruno passou as mãos pelo rosto, puxando os cabelos com desespero. Eu devo dinheiro para pessoas muito perigosas, Mari. Gente que ameaçou machucar as crianças se eu não pagasse. Gente que disse que ia fazer coisas horríveis. Eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Não tinha como te proteger. Proteger eles. Então alguém me ofereceu uma saída. Que saída? Ela perguntou com a voz cheia de veneno. Forjar um acidente. Conseguir documentos falsos. Desaparecer com os meninos para um lugar onde ninguém fosse procurar. Te fazer acreditar que a gente estava morto era parte do plano. Para sua própria segurança também. Se você soubesse, poderia ter sido usada contra a gente. Mariana se afastou de Gabriel e se levantou com dificuldade, tremendo de raiva. Você não teve o direito de decidir isso por mim. Você não teve o direito de me tirar meus filhos, de me fazer sofrer assim. Eu sei, Bruno disse, lágrimas agora também descendo por seu rosto. Eu sei e me arrependo todos os dias. Mas eu precisava manter eles seguros. Era minha única prioridade. E para eles, Mariana apontou para Lucas, ainda encolhido no sofá. Você contou o que para eles? Bruno olhou para o filho mais novo com culpa estampada no rosto. Eu disse que você tinha ido embora. Que não ia voltar. Gabriel se lembrava de você, mas Lucas era muito pequeno. Ele esqueceu com o tempo. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Mariana. Seu filho mais novo, que ela tinha dado à luz, amamentado, embalado para dormir, não se lembrava dela. Ela era uma estranha para ele. E tudo por causa de uma mentira que Bruno construiu para fugir de suas próprias consequências. As horas seguintes foram um borrão de emoções contraditórias que Mariana mal conseguia processar. Ela estava sentada no sofá velho do apartamento, Gabriel grudado ao seu lado como se temesse que ela fosse desaparecer a qualquer momento, enquanto Lucas mantinha uma distância segura, observando aquela mulher estranha com olhos curiosos mas cautelosos. Bruno andava de um lado para o outro da sala pequena, tentando explicar o inexplicável, mas cada palavra que saía de sua boca soava como uma desculpa vazia para Mariana. Ela olhava ao redor do apartamento e seu coração se apertava ainda mais. Era um lugar minúsculo, com mofo nas paredes, móveis quebrados e improvisados, janelas cobertas com lençóis velhos ao invés de cortinas adequadas. Não havia quadros nas paredes. Não havia plantas. Não havia nada que fizesse aquilo parecer um lar de verdade. Era apenas um esconderijo, uma prisão disfarçada de proteção. Como vocês vivem aqui? Ela perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Como você manteve eles trancados nesse lugar? Bruno parou de andar e encarou Mariana com olhos vermelhos. Eu faço o que posso, Mari. Trabalho fazendo bicos, entrego comida de aplicativo, faço reformas quando aparece. Não é muito, mas é o suficiente para a gente sobreviver. Sobreviver não é viver, Bruno. Ela retrucou com amargura. Olha para eles. Olha para o Gabriel e para o Lucas. Eles não vão para a escola, não têm amigos, não saem para lugar nenhum. Gabriel apertou a mão de Mariana, chamando sua atenção. A gente estuda em casa, mamãe. O papai compra aqueles livros usados e a gente faz as atividades. E tem vídeos na internet também. E eu tenho sim amigos. Tenho o Pedrinho que mora aqui no prédio e às vezes a gente joga bola no corredor. A voz do menino tentava soar animada, como se quisesse convencer a mãe de que tudo estava bem, mas Mariana ouvia o que estava por trás das palavras. A solidão, o isolamento, a falta de uma infância normal. Seus filhos estavam sendo criados como fugitivos, escondidos do mundo, privados de tudo o que deveriam ter. E ela, que sempre foi tão presente, tão cuidadosa, tinha perdido 2 anos inteiros da vida deles por causa de uma mentira cruel. E você, Lucas? Mariana tentou se aproximar emocionalmente do filho mais novo, suavizando a voz. Você gosta de morar aqui? Lucas encolheu os ombros, ainda inseguro sobre como se comportar perto daquela mulher. É normal. O papai cuida da gente. A gente assiste,
Desenho e joga videogame. Mas você lembra de mim? A pergunta saiu antes que Mariana pudesse se controlar. Você lembra da mamãe? O menino franziu a testa pensativo. Eu lembro de uma mulher que cheirava bem e cantava para eu dormir. Mas o papai disse que ela foi embora e não ia voltar. Você é ela? Mariana mordeu o lábio com força para não desabar novamente. Sim, meu amor. Eu sou ela. E eu nunca fui embora. Eu nunca deixaria vocês. Nunca. Bruno se aproximou cautelosamente, sentando na beirada da mesinha de centro quebrada. Mari, eu sei que você está com raiva. Tem todo o direito de estar. Mas eu preciso que você entenda que a situação era desesperadora. As pessoas que eu devo dinheiro não são gente que aceita negociação. Eles já tinham me ameaçado várias vezes. Chegaram a me seguir até o trabalho. Disseram que sabiam onde as crianças estudavam. Eu não tive escolha. Sempre tem escolha, Bruno. Mariana respondeu com firmeza. Você podia ter vindo até mim. Podia ter procurado a polícia. Podia ter pedido ajuda para qualquer pessoa. Mas você escolheu me enganar da pior forma possível. Me fez acreditar que meus filhos estavam mortos. Você tem ideia do que isso fez comigo? Ela não esperou que ele respondesse. Levantou do sofá bruscamente, fazendo Gabriel se assustar. Eu parei de trabalhar, Bruno. Abandonei a faculdade. Perdi meu apartamento porque não conseguia pagar o aluguel. Minha mãe teve que me acolher de volta porque eu não conseguia nem levantar da cama. Passei meses tomando remédios só para conseguir dormir sem ter pesadelos. E sabe onde eu ia todos os sábados? No cemitério, ajoelhada na frente de lápides vazias, falando sozinha, chorando, me culpando por não ter protegido vocês melhor. Bruno baixou a cabeça, incapaz de encarar a dor que ele tinha causado. Sinto muito, Mari, de verdade. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente. Mas você não pode. Ela o interrompeu. Você não pode desfazer o que fez, e agora eu preciso decidir o que fazer com essa informação. Porque você percebe que o que você fez é criminoso, né? Você forjou documentos, usou identidades falsas, me enganou, enganou as autoridades. Você sequestrou as próprias crianças. A palavra sequestro fez os dois meninos olharem para o pai com confusão. Gabriel franziu a testa. Papai não sequestrou a gente mora com ele. Mariana se abaixou para ficar na altura de Gabriel, segurando suas mãos pequenas com delicadeza. Amor, quando um dos pais esconde as crianças do outro pai sem permissão, sem acordo, isso tem um nome. E não importa qual seja a razão, não é certo. Mas o papai disse que era para nos proteger, Gabriel insistiu, a voz começando a tremer. Eu sei que foi isso que ele disse, e talvez ele realmente acreditasse nisso. Mas proteção de verdade não vem com mentiras e isolamento. Vocês mereciam estar na escola, ter amigos, brincar no parque, fazer coisas normais de criança. E eu merecia saber que vocês estavam vivos. Lucas se levantou do sofá finalmente e caminhou devagar até Mariana. Seus olhos grandes estavam cheios de curiosidade e uma pitada de esperança. Você é mesmo a minha mãe? Mariana sentiu o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Sim, meu filho, eu sou sua mãe. E mesmo que você não se lembre direito de mim agora, eu me lembro de cada segundo que passei com você. Me lembro de quando você nasceu, de quando deu os primeiros passos, de quando disse a primeira palavra. E eu passei os últimos 2 anos morrendo, de saudade de poder fazer novas memórias com você. Lucas pensou por um momento, antes de perguntar com a inocência cruel das crianças. Então por que você demorou tanto para vir nos buscar? A pergunta atingiu Mariana como um tiro. Como explicar para uma criança de 7 anos que ela não sabia que precisava buscar, porque acreditava que eles não estavam mais neste mundo? Como dizer que seu pai tinha arquitetado uma mentira tão elaborada que enganou todo mundo? Porque o papai me disse que vocês tinham ido embora para um lugar de onde não podiam voltar, e eu acreditei nele. Mas hoje, por um milagre, eu descobri a verdade, e agora que eu sei, nada vai me impedir de ficar com vocês de novo. Bruno se levantou rapidamente, o pânico estampado no rosto. Mari, você não pode simplesmente levar eles. As pessoas que estão atrás de mim ainda estão por aí.
Se eles descobrirem que as crianças estão vivas, vão vir atrás de novo. Então nós vamos até a polícia e você conta tudo, Mariana disse com determinação. Você entrega quem são essas pessoas, explica toda a situação. E a justiça vai proteger as crianças de verdade. Do jeito certo? Você não entende, Bruno praticamente gritou, assustando os meninos. Essas pessoas têm contatos dentro da polícia. Tem gente em todo lugar. Foi assim que eu consegui os documentos falsos, os corpos para colocar no lugar. Tinha gente do sistema ajudando. Você acha que eu fiz tudo sozinho? Mariana sentiu um frio na espinha. A revelação de que havia uma rede de corrupção envolvida tornava tudo ainda mais complexo e perigoso. Mas ela não podia simplesmente deixar as coisas como estavam. Não podia permitir que seus filhos continuassem vivendo daquela maneira. Então, a gente encontra alguém de confiança. Um promotor, um advogado. Alguém que possa nos ajudar sem estar envolvido com essas pessoas. Mas eu não vou embora daqui sem os meus filhos, Bruno. Isso não está aberto para negociação. Os dois se encararam em um duelo silencioso de vontades. Gabriel e Lucas observavam os pais com ansiedade, percebendo a tensão, mas sem entender completamente a gravidade da situação. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Eu quero ficar com a mamãe. Eu senti falta dela todos os dias. Se ela está viva, eu quero morar com ela de novo. Bruno olhou para o filho mais velho com uma mistura de dor e compreensão. E você, Lucas, o que você quer? O menino mais novo mordeu o lábio claramente dividido. Eu não sei. Eu gosto de morar com você, papai. Mas se ela é minha mãe de verdade, talvez seja legal conhecer ela melhor também. Será que a gente pode morar todo mundo junto? A sugestão inocente fez um silêncio constrangedor cair sobre o grupo. Mariana e Bruno já tinham tentado aquilo antes e não tinha funcionado. O divórcio tinha sido difícil, cheio de discussões sobre dinheiro, custódia, culpas mútuas. Mas aquilo foi antes de toda essa loucura. Antes de Mariana passar 2 anos em luto. Antes de descobrir que tudo era uma mentira elaborada. Não podemos voltar ao que éramos antes, Lucas, Mariana explicou com gentileza. O papai e eu não moramos mais juntos porque não dava certo. Mas isso não significa que a gente não ama vocês. Vocês vão poder ver os dois, passar tempo com os dois. Só vai ser de um jeito diferente agora. Bruno estava prestes a dizer algo quando batidas altas na porta fizeram todos se enrijecerem. Gabriel agarrou a mão de Mariana com força, enquanto Lucas correu para trás do pai. Bruno ficou paralisado, o rosto repentinamente pálido como papel. Quem é? Mariana sussurrou, mas Bruno colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. As batidas se repetiram, mais insistentes dessa vez. Uma voz masculina grave e áspera veio do outro lado. Bruno, abre essa porta. A gente sabe que você está aí. O terror nos olhos de Bruno disse tudo. Essas eram as pessoas que ele estava fugindo. De alguma forma, elas tinham descoberto onde ele estava. E agora, com Mariana e as crianças ali, a situação se tornava infinitamente mais perigosa. Tem outra saída? Mariana perguntou rapidamente, já pegando os meninos pela mão e puxando eles para perto de si. Bruno apontou para a janela da cozinha. Tem uma escada de incêndio lá, mas é arriscado. Mais arriscado que ficar aqui? Mariana retrucou. Vamos agora. Ela guiou Gabriel e Lucas para a cozinha minúscula, enquanto Bruno empurrava a geladeira velha contra a porta da frente, tentando ganhar alguns segundos preciosos. As batidas se transformaram em chutes e a madeira da porta começou a rachar. Mariana abriu a janela da cozinha que dava para os fundos do prédio e olhou para baixo. A escada de incêndio estava enferrujada e parecia instável, mas não havia escolha. Ela fez Gabriel descer primeiro, depois ajudou Lucas e finalmente desceu ela mesma, seus pés descalços encontrando os degraus gelados e irregulares. Bruno estava logo atrás, quando ouviram o estrondo da porta principal sendo arrombada. Vozes ásperas invadiram o apartamento e passos pesados se aproximaram rapidamente. Bruno pulou pela janela e começou a descer a escada de incêndio o mais rápido que podia, enquanto Mariana guiava as crianças para o chão. Quando finalmente tocaram o solo do beco sujo nos fundos do prédio, Mariana pegou a mão dos 2 meninos e começou a correr sem olhar para trás. Bruno,
Estava logo atrás ofegante. Eles correram pelas vielas confusas da região, desviando de lixo acumulado e carros estacionados irregularmente, até que Mariana viu um táxi parado no semáforo de uma avenida maior. Sem pensar duas vezes, ela acenou desesperadamente para o motorista. O táxi parou e ela empurrou as crianças para dentro, entrando em seguida. Bruno hesitou por um segundo na calçada, olhando para trás como se considerasse voltar. Mas Mariana o puxou pelo braço com força. "Entra no carro, Bruno." Ele obedeceu, e o táxi arrancou rapidamente. O motorista, um senhor de meia idade com cara de poucos amigos, olhou pelo retrovisor com desconfiança. "Para onde?" Mariana deu o endereço da casa de sua mãe, na zona sul de São Paulo. Era o único lugar em que conseguia pensar naquele momento. O motorista assentiu e dirigiu em silêncio enquanto os 4 passageiros tentavam recuperar o fôlego. Gabriel estava tremendo, ainda segurando a mão de Mariana com força. "Quem eram aquelas pessoas, mamãe?" "Não importa agora, meu amor. O importante é que vocês estão seguros." Mas Lucas, sempre mais observador do que aparentava, olhou para o pai com acusação nos olhos. "É por causa deles que a gente não pode sair. É por isso que você mente sobre tudo?" Bruno não conseguiu responder. Apenas olhou pela janela do táxi, vendo São Paulo passar em um borrão de luzes e movimento. Sua expressão era de derrota completa. Quando chegaram à casa da mãe de Mariana, uma construção simples, mas acolhedora em um bairro de classe média, já estava escurecendo. Dona Helena, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos atentos, abriu a porta e quase desmaiou ao ver os netos que acreditava estarem mortos. "Meu Deus do céu", ela sussurrou, as mãos tremendo enquanto tocava os rostos de Gabriel e Lucas, como se precisasse confirmar que eram reais. "Meu Deus, meus meninos." Gabriel correu para o abraço da avó, que o apertou com força enquanto chorava copiosamente. Lucas ficou mais retraído, sem se lembrar direito daquela senhora que o abraçava com tanto amor. Dona Helena olhou para Bruno com uma mistura de confusão e raiva. Você fez isso. Você tirou meus netos de mim." "Mãe, não agora." Mariana interveio, cansada demais para mais confrontos. "A gente precisa entrar. Tem gente procurando a gente." Isso fez Dona Helena se mexer rapidamente. Entrem logo. Vou trancar tudo." Uma vez, dentro da casa, com todas as portas e janelas trancadas, Mariana finalmente permitiu que seu corpo relaxasse minimamente. Ela se sentou no sofá familiar da sala, enquanto sua mãe levava Gabriel e Lucas para a cozinha para preparar algo para comerem. Bruno ficou de pé perto da porta, claramente sem saber qual era seu lugar ali. "Você precisa me contar tudo agora", Mariana disse, a voz firme apesar do cansaço. "Cada detalhe. Quem são essas pessoas? Quanto você deve? Como você conseguiu forjar tudo? E por que, Bruno? Por que você achou que essa era a única solução?" Bruno, finalmente, se sentou em uma poltrona distante, passando as mãos pelo rosto várias vezes antes de começar. "Eu me envolvi com apostas ilegais há uns 3 anos. No começo era só uma coisa pequena, sabe? Apostar em jogo de futebol, essas coisas. Mas aí eu comecei a perder. Muito. E cada vez que eu perdia, eles me ofereciam crédito para continuar jogando, dizendo que eu ia recuperar. Mas eu só afundava mais." "Quanto?" Mariana perguntou friamente. "Quase R$ 200.000, ele admitiu, encolhendo como se esperasse ser golpeado. "Eu sei, é uma fortuna. Eu não tinha de onde tirar. Vendi o carro, peguei empréstimos com agiotas, tentei negociar. Nada funcionava. Eles começaram a me ameaçar. Disseram que iam pegar as crianças, que iam fazer coisas horríveis para me ensinar uma lição. Eu entrei em pânico completo. E aí apareceu esse contato que podia te ajudar a sumir." Mariana completou, conectando os pontos. Bruno assentiu. "Um cara que eu conheci através de outro devedor. Ele trabalha dentro do sistema, tem acesso a documentos, contatos no IML, na polícia. Me ofereceu uma saída. Se eu pagasse uma parte do que eu devia, ele arrumava tudo para eu desaparecer com os meninos. Disse que era a única forma de realmente proteger eles." "E os corpos? Como você conseguiu os corpos para colocar no lugar?" Bruno fechou os olhos,
A vergonha evidente. Eram pessoas que tinham morrido e não tinham família. Indigentes. O cara do IML simplesmente trocou as fichas, alterou os registros. Foi tudo muito rápido. E então eu te liguei aquela noite dizendo que tinha acontecido um acidente. Você encenou tudo, Mariana disse, ainda processando a enormidade da traição. O enterro, os papéis, tudo. Eu achei que estava te protegendo também, Bruno tentou se defender. Se você soubesse a verdade, eles podiam ter usado você para chegar até mim. Era mais seguro você acreditar que a gente estava morto. Seguro para quem, Bruno? Para você. Porque com certeza não foi seguro para mim. Você destruiu minha vida. Me tirou a vontade de viver. Ele não tinha resposta para isso. Ficaram em silêncio por longos minutos, o peso das revelações pairando pesado no ar. Da cozinha, vinha o som de Dona Helena conversando baixinho com os netos, tentando reconectar com eles através de histórias e carinho. O que você vai fazer agora? Bruno finalmente perguntou a voz pequena. Mariana respirou fundo. Amanhã de manhã, nós vamos até a polícia. Você vai contar tudo, entregar esses contatos corruptos e nós vamos pedir proteção oficial. As crianças não vão mais viver escondidas. Elas vão voltar para a escola, ter uma vida normal, receber acompanhamento psicológico. E você vai responder pelo que fez. Eu vou preso, Bruno constatou com resignação. Provavelmente, Mariana confirmou sem piedade, mas talvez sua cooperação ajude a reduzir a pena. E mais importante, vai manter as crianças realmente seguras, do jeito certo dessa vez. Bruno assentiu devagar, aceitando seu destino. Posso dormir aqui hoje, para ficar perto deles? Mariana olhou para o ex-marido, com uma mistura de raiva e cansaço. Você pode ficar no sofá, mas amanhã tudo muda. Aquela noite, Mariana deitou em sua antiga cama de adolescente com Gabriel e Lucas de cada lado. Gabriel se aconchegou imediatamente contra ela, como se tivesse esperado 2 anos inteiros por aquele momento. Lucas ficou mais afastado no início, ainda processando tudo o que tinha acontecido, mas aos poucos foi se aproximando até que sua cabecinha descansou no ombro de Mariana. Ela ficou acordada por horas, apenas observando os 2 meninos dormirem, ouvindo suas respirações tranquilas, sentindo o calor dos corpos pequenos ao seu lado. Eram reais. Estavam vivos. E ela nunca mais ia deixar ninguém tirá-los dela. A manhã chegou pesada e cinzenta, típica de São Paulo em seus dias mais melancólicos. Mariana acordou antes de todos, ainda abraçada aos filhos, que dormiam profundamente. Por alguns segundos abençoados, antes que sua mente acordasse completamente, ela se permitiu apenas sentir a gratidão de tê-los ali, vivos e reais. Mas então, a realidade do dia que as aguardava caiu sobre ela como um peso concreto e sufocante. Precisavam ir à polícia. Precisavam expor tudo. E isso significava que suas vidas, que já tinham sido reviradas de cabeça para baixo, seriam reviradas novamente. Levantou com cuidado para não acordar os meninos e foi até a cozinha, onde encontrou sua mãe já preparando o café. Dona Helena tinha olheiras profundas e parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite, mas seus movimentos eram firmes e determinados. Você dormiu alguma coisa? Perguntou Mariana, aceitando a xícara de café que a mãe lhe ofereceu. Como eu ia dormir sabendo que meus netos estavam naquela situação? Dona Helena respondeu com a voz rouca. Eu passei a noite inteira pensando em tudo que eles perderam. 2 anos, Mariana. 2 anos de aniversários, de natais de crescimento. Aquele homem roubou isso de todos nós. Eu sei, mãe. E hoje ele vai começar a pagar por isso. Dona Helena se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Você tem certeza de que ir à polícia é seguro? E se essas pessoas que o Bruno deve dinheiro descobrirem? E se elas vierem atrás das crianças? É por isso que precisamos de proteção oficial. A polícia tem programas para isso. Vão investigar os contatos corruptos que ajudaram o Bruno e vão garantir nossa segurança. Pelo menos era isso que Mariana esperava. Na verdade, ela não tinha certeza de nada. Estava navegando no escuro tentando tomar as decisões certas, mas sem nenhuma garantia de que funcionariam. Tudo o que sabia era que não podia continuar escondendo as crianças. Elas mereciam uma vida real,
não uma existência fantasma. Bruno apareceu na porta da cozinha alguns minutos depois, com a barba por fazer e olheiras ainda mais pronunciadas que as de Dona Helena. Ele havia passado a noite no sofá, provavelmente sem dormir nada também. "Bom dia", ele disse sem jeito, sentindo a tensão imediata que sua presença causava. Dona Helena virou o rosto ostensivamente, recusando a reconhecê-lo. Mariana apenas assentiu, mantendo uma distância emocional fria. Os meninos acordaram meia hora depois. Gabriel parecia assustado, como se tivesse medo de que tudo fosse um sonho, e ele acordaria de volta no apartamento escuro e isolado. Lucas estava silencioso, observando tudo com aqueles olhos grandes e atentos, processando informações que eram complexas demais para sua idade. Dona Helena preparou um café da manhã simples, mas farto. Pão com manteiga, frutas, suco de laranja natural. Coisas normais que, na verdade, eram extraordinárias para crianças que tinham passado tanto tempo vivendo de forma precária. Gabriel comeu com vontade, mas Lucas mal tocou na comida. "Você não está com fome, meu anjo?" Mariana perguntou gentilmente. Lucas balançou a cabeça. "Minha barriga está estranha." Era ansiedade, Mariana reconheceu. O menino podia ser pequeno, mas estava sentindo a tensão que permeava cada canto daquela casa. Depois do café, Mariana se vestiu com roupas que ainda estavam guardadas em seu antigo quarto. Ajudou os meninos a se arrumarem com roupas que Dona Helena tinha mantido guardadas todos aqueles anos, incapaz de se desfazer delas. As roupas estavam pequenas agora, mas serviriam por enquanto. Às 9 da manhã todos estavam prontos. Dona Helena insistiu em ir junto, e Mariana não. Teve coragem de recusar. Pegaram um Uber até a delegacia mais próxima, uma delegacia especializada que a mãe de Mariana havia pesquisado durante a noite insone. O prédio da delegacia era cinza e austero, com pessoas entrando e saindo constantemente. Mariana segurou a mão dos dois meninos com força, enquanto Bruno caminhava meio passo atrás, visivelmente nervoso. Na recepção, uma atendente de olhar cansado perguntou qual era a natureza da ocorrência. "Preciso reportar um caso de falsificação de documentos, fraude e sequestro parental", Mariana disse, sua voz surpreendentemente firme. "E também preciso denunciar corrupção dentro do sistema." A atendente ergueu, as sobrancelhas repentinamente mais atenta. "Vocês vão precisar falar com um delegado. Por favor, aguardem ali." Sentaram em cadeiras desconfortáveis na sala de espera por quase 1 hora. Gabriel ficava inquieto, balançando as pernas e olhando ao redor com curiosidade. Lucas permaneceu absolutamente imóvel, como uma pequena estátua de carne e osso. Bruno mantinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Finalmente, foram chamados por um homem de meia-idade de terno amarrotado e expressão séria. Ele se apresentou como delegado Rodrigo Campos e os conduziu até uma sala com uma mesa grande e várias cadeiras. Então ele começou sentando e pegando um bloco de notas. "Me expliquem o que está acontecendo aqui." Mariana respirou fundo e começou a contar tudo. Desde o dia em que recebeu a ligação informando sobre o suposto acidente, passando pela descoberta no cemitério, o reencontro com os filhos, a fuga das pessoas perigosas, até chegarem ali. Falou por quase meia hora sem interrupções, exceto quando precisava parar para respirar ou controlar as lágrimas que teimavam em cair. Bruno confirmou tudo e acrescentou os detalhes sobre como havia conseguido forjar o acidente, os nomes das pessoas envolvidas na fraude e as ameaças que tinha recebido dos credores. Mencionou especificamente o contato no IML que havia facilitado a troca dos corpos e os documentos falsos. O delegado Campos anotava tudo meticulosamente, sua expressão ficando cada vez mais grave. Quando Mariana terminou de falar, ele colocou a caneta sobre a mesa e a encarou. "Essa é uma das histórias mais complexas e perturbadoras que já ouvi. E se tudo o que vocês estão me dizendo é verdade, estamos falando de uma operação criminosa que envolve múltiplos órgãos do Estado. Isso vai exigir uma investigação extensa. Nós temos prova de que é verdade", Mariana disse apontando para os filhos. "Meus filhos foram declarados mortos oficialmente há 2 anos.
Existem certidões de óbito, registros no IML, até túmulos com os nomes deles. Mas eles estão aqui, vivos. Isso por si só já prova que houve fraude. O delegado assentiu. Sim, isso é indiscutível, mas para realmente desmantelar a rede de corrupção, vamos precisar da total cooperação do Sr. Bruno. Ele vai ter que entregar nomes, datas, evidências. Entende que ele também será indiciado por vários crimes, correto? Eu entendo, Bruno disse com a voz baixa. Estou disposto a cooperar completamente. E quanto à nossa segurança? Mariana perguntou, a ansiedade transparecendo em sua voz. As pessoas que o Bruno deve dinheiro sabem que as crianças estão vivas agora. Elas vieram atrás de nós ontem. O delegado Campos pegou o telefone em cima da mesa. Vou acionar o programa de proteção. Vocês vão ter escolta policial e um lugar seguro para ficar enquanto a investigação acontece. Também vou precisar que as crianças sejam examinadas por assistentes sociais e psicólogos para avaliar a situação. Pode fazer o que for necessário, Mariana concordou. Só quero que meus filhos estejam seguros e possam voltar a ter uma vida normal. As horas seguintes foram um turbilhão de procedimentos burocráticos. Depoimentos foram gravados, documentos foram assinados, fotografias foram tiradas. Gabriel e Lucas foram levados para uma sala separada, onde uma assistente social gentil conversou com eles sobre suas experiências nos últimos 2 anos. Mariana ficou agoniada durante toda a entrevista, querendo estar presente, mas entendendo que as crianças precisavam de espaço para falar livremente. Bruno foi levado para outra sala, onde deu detalhes completos sobre a rede de corrupção. Mencionou o nome do funcionário do IML, um advogado que falsificou documentos, e até um policial que havia recebido propina para fechar os olhos. Cada nome que ele revelava era uma bomba que prometia explodir carreiras e expor podridões no sistema. Quando finalmente saíram da delegacia, já era meio da tarde. Bruno não saiu com eles. Tinha sido formalmente preso e aguardaria a audiência em uma cela. Mariana viu quando os policiais o levaram algemado e sentiu uma mistura confusa de pena e satisfação. Ele merecia responder pelo que fez, mas também era o pai de seus filhos. Era complicado. Nos dias que se seguiram, suas vidas se tornaram um circo midiático. A história vazou para a imprensa e, rapidamente, se espalhou. Afinal, não era todo dia que uma mulher descobria que a família que ela acreditava estar morta, na verdade, estava viva. Os jornais sensacionalistas tiveram um dia de glória com manchetes chocantes e especulações infundadas. Mariana teve que lidar com repórteres acampados na porta da casa de sua mãe, com pedidos constantes de entrevista, com pessoas nas ruas que a reconheciam e faziam perguntas invasivas. Protegeu os filhos o máximo que pôde, recusando todas as solicitações para que eles aparecessem na mídia. A opinião pública estava dividida. Alguns viam Bruno como um monstro que tinha torturado psicologicamente a própria ex-mulher. Outros argumentavam que ele era uma vítima desesperada, tentando proteger os filhos da única forma que conhecia. Mariana não se importava com nenhuma das opiniões. Ela estava focada apenas em reconstruir sua família. As semanas seguintes foram dedicadas a estabelecer uma nova rotina. Gabriel e Lucas começaram a frequentar uma psicóloga especializada em trauma infantil. Doutora Patrícia era uma mulher de 40 e poucos anos, com uma voz suave e uma paciência infinita. Ela trabalhava com as crianças separadamente e depois junto com Mariana, ajudando a reconstruir os vínculos que tinham sido cortados. Gabriel se adaptou relativamente rápido. Ele se lembrava de Mariana, lembrava de como era a vida antes, e estava ansioso para recuperar aquela normalidade. Falava constantemente sobre voltar para a escola, fazer novos amigos, jogar futebol no time do bairro. Sua resiliência era admirável, embora a psicóloga alertasse que ele provavelmente estava reprimindo alguns traumas que poderiam surgir mais tarde. Lucas era um caso mais difícil. Ele tinha apenas 5 anos quando foi levado, e sua memória de Mariana era nebulosa e confusa. Para ele, Bruno era a única constância, o único pai que realmente conhecia. Aceitar Mariana como mãe exigia um salto de fé,
que ele ainda não estava pronto para dar. Ele era educado, mas distante, chamando Mariana de senhora ao invés de mãe, mantendo sempre uma barreira invisível entre eles. Isso partia o coração de Mariana em pedaços todos os dias. Ela tentava não pressionar, não forçar nada, mas era doloroso ver seu filho mais novo tratá-la como uma estranha, quando tudo que ela queria era abraçá-lo e nunca mais soltar. Dona Helena foi um pilar de força durante todo esse período. Ela ajudou com tudo, desde tarefas práticas como matricular os meninos na escola, até dar suporte emocional quando Mariana desmoronava. Tarde da noite, a casa da avó se transformou em um refúgio seguro onde as crianças podiam começar a se curar. A investigação policial avançava paralelamente. O delegado Campos era meticuloso e determinado. Com as informações fornecidas por Bruno, ele conseguiu prender o funcionário do IML e o advogado que tinha facilitado a fraude. O policial corrupto foi mais difícil de pegar, pois tinha cobertura de superiores, mas, eventualmente, a pressão pública forçou sua suspensão e indiciamento. Quanto às pessoas que Bruno devia dinheiro, a operação foi mais delicada. Eram figuras perigosas, com conexões profundas, e desmantelar a operação deles exigia cuidado e estratégia. Mariana e as crianças continuaram sob proteção policial, com uma viatura frequentemente estacionada em frente à casa de Dona Helena. Um mês depois de tudo ter começado, Mariana finalmente conseguiu retomar algumas partes de sua vida anterior. Voltou ao trabalho em uma loja de roupas, onde tinha sido gerente antes da tragédia. Seus antigos colegas a receberam com lágrimas e abraços, ainda processando a loucura de tudo que tinha acontecido. Também começou a pensar em voltar para a faculdade. Tinha abandonado o curso de pedagogia no 2º ano, mas agora sentia que tinha motivos renovados para completá-lo. Queria entender melhor como ajudar não apenas seus próprios filhos, mas outras crianças que passavam por traumas semelhantes. Gabriel se adaptou bem à escola nova. Fez amigos rapidamente e passou a trazer para casa histórias animadas sobre o que tinha aprendido naquele dia. Mariana ouvia cada palavra com atenção, grata por vê-lo recuperando a infância que tinha sido roubada dele. Lucas ainda lutava. Tinha dificuldade de se concentrar na aula, de fazer amigos, de confiar nos adultos ao seu redor. A professora relatou que ele era quieto demais, sempre alerta, como se estivesse esperando que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Era o comportamento típico de uma criança que tinha vivido em constante estado de ansiedade e medo. Mariana visitava Bruno na prisão uma vez por semana, levando os meninos. As visitas eram difíceis e carregadas de emoções conflitantes. Gabriel ainda amava o pai, mas estava magoado com as mentiras. Lucas ficava grudado em Bruno, chorando quando tinha que ir embora. E Mariana observava tudo com o coração apertado, tentando equilibrar seu próprio ressentimento com a necessidade das crianças de manterem algum tipo de relação com o pai. Durante uma dessas visitas, Bruno finalmente se abriu completamente com Mariana. Estavam sentados em uma sala fria e impessoal, com um vidro separando eles, falando através de telefones antiquados. Eu sei que nada do que eu disser vai consertar o que eu fiz, ele começou, a voz cansada. Mas eu preciso que você saiba que eu nunca quis te machucar. Eu só entrei em pânico e tomei a pior decisão possível. Você tirou 2 anos da minha vida, Bruno. 2 anos que eu nunca vou recuperar. Você me fez acreditar que nossos filhos estavam mortos. Não existe desculpa que justifique isso. Eu sei, ele concordou, lágrimas descendo pelo seu rosto barbudo. Que eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas eu juro para você, Mari, eu realmente achei que estava protegendo eles. Aquelas pessoas eram perigosas. São perigosas. Eles ameaçaram fazer coisas horríveis. E agora eles estão sendo investigados graças à sua cooperação. Você finalmente fez a coisa certa, mesmo que tenha demorado 2 anos para isso. Bruno limpou as lágrimas com as costas da mão. Como estão os meninos? De verdade? Gabriel está se recuperando bem. Ele é forte, resiliente. Mas Lucas ainda está sofrendo muito. Ele mal fala comigo, Bruno. Meu próprio filho não me reconhece como mãe. Sinto muito por isso,
Bruno disse com sinceridade. Eu tentei manter as memórias de você vivas para eles. Contava histórias sobre você, mostrava fotos que eu tinha guardado. Mas com o Lucas sendo tão pequeno, era difícil. Você também contou que eu tinha ido embora e não ia voltar. Isso é bem diferente de manter memórias vivas. Eu achei que seria mais fácil para eles aceitarem assim. Achei que dizer a verdade ia ser pior. Mariana balançou a cabeça com tristeza. Você não entende, né? Não existe versão fácil de tirar uma mãe da vida dos filhos. Não existe mentira boa o suficiente que não vá causar dano. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando através do vidro. Havia tanto história entre eles, tanto passado compartilhado. Tinham se amado uma vez, tinham construído uma família juntos, tinham sonhado com um futuro. E então tudo tinha desmoronado, primeiro com o divórcio difícil e depois com essa mentira monumental que tinha destruído qualquer resquício de confiança ou afeto. Quanto tempo você acha que vai ficar aqui? Mariana perguntou. Meu advogado disse que com a cooperação na investigação, talvez uns 3 ou 4 anos, poderia ser muito pior. Falsificação de documentos, ocultação de cadáver, sequestro parental. Cada uma dessas acusações, separadamente, já daria bastante tempo de cadeia. E depois? O que você vai fazer quando sair? Bruno deu um sorriso triste. Honestamente, não faço ideia. Talvez tentar reconstruir algum tipo de relação com os meninos, mas eu não espero que você me perdoe. Eu nem me perdoo. Eu não sei se eu vou te perdoar, Mariana admitiu. Mas eu vou tentar, eventualmente. Não por você, mas por mim. Porque carregar esse ódio só vai me machucar mais. E eu já sofri demais. Quando Mariana saiu da prisão naquele dia, sentiu algo mudando dentro dela. Não era perdão, não ainda, mas era talvez o começo de uma aceitação. O que tinha acontecido não podia ser mudado. Ela não podia recuperar aqueles 2 anos perdidos, mas podia decidir como seguir em frente a partir dali. E seguir em frente era exatamente o que ela planejava fazer. 6 meses haviam se passado desde aquele sábado que mudou tudo. Mariana olhava pela janela de seu novo apartamento, um lugar modesto, mas acolhedor na zona oeste de São Paulo, e mal reconhecia a mulher que tinha sido. Aquela pessoa que passava todos os sábados, ajoelhada em frente a túmulos vazios, que tinha perdido a vontade de viver, que era apenas uma sombra, parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Hoje era sábado novamente, mas a rotina era completamente diferente. Gabriel estava na sala jogando videogame com o volume moderado, e Lucas desenhava concentrado na mesa da cozinha. Pequenos momentos de normalidade que Mariana tinha aprendido a valorizar como os tesouros preciosos que eram. A terapia familiar continuava religiosamente. Doutora Patrícia tinha se tornado uma presença constante em suas vidas, ajudando cada um a processar os traumas de maneiras saudáveis. Gabriel tinha tido alguns momentos difíceis, pesadelos ocasionais e crises de ansiedade, quando pensava que poderia perder a mãe novamente. Mas, no geral, ele estava florescendo. Suas notas na escola eram excelentes, tinha um grupo sólido de amigos e voltara a sorrir de forma genuína. Lucas era um trabalho em andamento. Os avanços eram lentos, mas constantes. Ele tinha começado a chamá-la de mãe algumas semanas atrás, timidamente no começo, depois com mais naturalidade. Não era a mesma conexão visceral que ela tinha com Gabriel, não ainda, mas estava construindo. Cada pequeno gesto de afeto, cada vez que ele espontaneamente pegava sua mão ou pedia um abraço, era uma vitória que fazia o coração de Mariana transbordar de gratidão. O julgamento de Bruno tinha sido concluído no mês anterior. Com sua cooperação na investigação que levou à prisão de várias figuras corruptas, sua sentença foi reduzida para 3 anos. Ele cumpriria mais 2 anos e meio e depois teria liberdade condicional. A advogada que o representava, uma mulher incisiva chamada Doutora Fernanda, tinha argumentado que Bruno era tanto vítima quanto perpetrador. Um homem desesperado que tomou decisões terríveis por medo genuíno pela segurança de seus filhos. O promotor do caso, Dr. Henrique Silva,
não concordava completamente com essa visão. Para ele, Bruno tinha tido múltiplas oportunidades de buscar ajuda através de canais legítimos e tinha escolhido deliberadamente o caminho da fraude e do engano. Mas mesmo ele reconhecia que a cooperação de Bruno tinha sido essencial para desmantelar uma rede de corrupção que operava havia anos nas sombras do sistema. As visitas à prisão continuavam, mas agora eram quinzenais ao invés de semanais. Mariana tinha estabelecido limites saudáveis, tanto para sua própria sanidade mental, quanto para ensinar aos filhos que amor e perdão não significavam aceitar qualquer comportamento. Bruno merecia ver os filhos, mas dentro de um contexto estruturado e supervisionado. Na última visita, ele tinha compartilhado que estava fazendo um curso de marcenaria na prisão e frequentando terapia. Falava sobre reconstruir sua vida quando saísse, sobre encontrar formas de compensar, mesmo que parcialmente, o dano que tinha causado. Mariana ouvia com ceticismo cauteloso, mas também com uma pitada de esperança. Pessoas podiam mudar. Ela própria era prova disso. O telefone tocou, tirando Mariana de seus pensamentos. Era sua mãe. "Oi, filha, você não esqueceu do almoço aqui em casa hoje, né?" A voz de Dona Helena soava animada. "Eu fiz aquela lasanha que o Gabriel adora." "Não esqueci, mãe. A gente chega por volta do meio-dia, ótimo. E tem uma surpresa aqui para vocês também." Mariana sorriu. Sua mãe adorava surpresas. "Que surpresa?" "Ah, se eu contar não é mais surpresa, né? Vocês vão descobrir quando chegarem." Depois de desligar, Mariana foi até a sala onde Gabriel estava profundamente concentrado em seu jogo. "Amor, daqui a pouco a gente vai para a casa da vovó. Pode ir se arrumando?" Gabriel pausou o jogo sem reclamar. Ele tinha aprendido a apreciar o tempo com a avó, que o mimava com carinho e atenção que ele tinha sentido falta durante tanto tempo. "Tá bom, mãe, só deixa eu salvar o jogo." Na cozinha, Lucas olhou para cima de seus desenhos. Eram principalmente figuras de super-heróis e animais coloridos. A professora de artes da escola tinha comentado que ele tinha um talento natural, e Mariana estava considerando matriculá-lo em aulas extras quando ele se sentisse mais confortável. "Você também, meu amor. Vamos almoçar na casa da vovó Helena." Lucas assentiu e começou a guardar os lápis de cor cuidadosamente, organizando eles por tom. Era um dos pequenos rituais que o confortavam, manter as coisas ordenadas e previsíveis. A psicóloga explicara que era uma forma de lidar com o trauma, uma tentativa de controlar seu ambiente quando tantas coisas tinham fugido do controle. Pegaram um Uber até a casa de Dona Helena, que ficava a cerca de 40 minutos de distância. O trajeto foi tranquilo, com Gabriel tagarelando sobre uma excursão que a escola ia fazer ao museu no mês seguinte, e Lucas, ouvindo em silêncio, ocasionalmente fazendo uma pergunta ou comentário breve. Quando chegaram, Dona Helena os recebeu com abraços apertados e beijos molhados no rosto que fizeram os meninos rirem. A casa cheirava maravilhosamente a lasanha e pão de alho. Mas não era só o cheiro da comida que preenchia o ar, havia também vozes na sala de estar. Mariana entrou e parou surpresa ao ver quem estava ali. Era seu Jorge, o amigo antigo da família que tinha tentado questionar as mortes 2 anos atrás. Ele era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos bondosos, que tinha sido muito próximo de Mariana quando ela era criança. Ao lado dele estava uma mulher que Mariana não conhecia, talvez uns 40 anos com aparência profissional e um sorriso caloroso. "Jorge!" Mariana exclamou, correndo para abraçá-lo. Fazia tanto tempo. "Eu sei, menina." Seu Jorge a apertou com força. Quando sua mãe me contou tudo o que aconteceu, eu não conseguia acreditar, mas também não conseguia ficar sem ver vocês. "Esses são os meninos?" Gabriel e Lucas entraram timidamente na sala. Seu Jorge se abaixou para ficar na altura deles, estendendo a mão com formalidade amigável. "Prazer em conhecer vocês, rapazes. Eu sou um velho amigo da sua família. Ouvi dizer que são corajosos e fortes." Gabriel apertou a mão com confiança, mas Lucas ficou atrás de Mariana, ainda cauteloso com estranhos. Era um progresso, que ele pelo menos estava perto dela, ao invés de buscar se esconder completamente.
A mulher ao lado de seu Jorge se levantou e se apresentou. Olá, Mariana. Meu nome é Ana Paula. Sou advogada e também coordenadora de uma ONG que trabalha com famílias que passaram por separações traumáticas. O Jorge me contou sua história e eu gostaria de conversar com você sobre algumas possibilidades de apoio. Mariana sentou, interessada. Que tipo de apoio? Ana Paula abriu uma pasta que estava ao lado dela. Nossa organização oferece assistência jurídica gratuita para casos como o seu, ajudando a estabelecer acordos de guarda, acompanhamento terapêutico especializado e até grupos de apoio onde você pode conhecer outras mães que passaram por situações semelhantes. Também temos parcerias com escolas e programas de bolsa que podem beneficiar Gabriel e Lucas. Isso seria incrível, Mariana admitiu, sentindo lágrimas de gratidão picar em seus olhos. Eu tenho tentado dar conta de tudo sozinha, mas é muito. Trabalho, faculdade, terapia, as necessidades das crianças. Às vezes sinto que estou me afogando. Dona Helena colocou a mão no ombro da filha com carinho. Por isso eu chamei a Ana Paula aqui. Você não precisa fazer tudo sozinha, filha. Tem gente que quer ajudar. As horas seguintes foram produtivas. Enquanto Dona Helena entretinha os meninos com jogos e brincadeiras na sala, Mariana, Ana Paula e seu Jorge conversaram longamente sobre opções e recursos. Ana Paula explicou sobre um programa que poderia ajudar Mariana a terminar a faculdade com bolsa integral, sobre terapeutas especializados que trabalhavam voluntariamente com a ONG e sobre um grupo de apoio que se reunia toda terça-feira à noite. Seu Jorge, por sua vez, compartilhou sua própria história. Ele tinha tentado investigar as mortes na época porque algo não fazia sentido, mas tinha sido ignorado e até ridicularizado. Agora, com a verdade exposta, sentia uma mistura de validação e culpa. Eu devia ter insistido mais, ele disse com pesar. Devia ter forçado as autoridades a olharem mais de perto. Você fez o que pôde, Jorge, Mariana o consolou. O sistema estava contra você. Tinha gente importante encobrindo tudo. Você sozinho não teria conseguido mudar nada. Ainda assim, ele murmurou. Tantos anos perdidos. Mas agora a gente tem a chance de reconstruir, Mariana disse com determinação. E eu vou aproveitar cada segundo. Depois do almoço delicioso, quando as crianças estavam brincando no quintal sob o olhar atento de Dona Helena, Ana Paula puxou Mariana para uma conversa mais privada. Eu queria te falar sobre uma coisa. Ela começou com cautela. A mídia ainda tem muito interesse na sua história. Várias revistas e programas de televisão têm entrado em contato com a ONG pedindo para mediar uma entrevista com você. Mariana suspirou. Ela tinha recebido inúmeros convites e recusado todos até agora. Eu não quero expor meus filhos. Eles já passaram por tanto. Eu entendo completamente, Ana Paula concordou. E a decisão é totalmente sua. Mas eu queria te dizer que se você decidir falar, pode ser uma forma de ajudar outras pessoas. Tem muitas mulheres passando por situações de alienação parental, de sequestro parental, que se sentem sozinhas e sem esperança. Sua história poderia dar força para elas. Mariana considerou isso. Era verdade que durante os meses mais difíceis, ela teria dado qualquer coisa para ouvir de alguém que tinha passado por algo parecido e sobrevivido, para saber que era possível reconstruir depois de uma tragédia dessas. Eu vou pensar sobre isso, ela disse finalmente. Mas se eu fizer, vai ser do meu jeito, sem exploração, sem sensacionalismo, só a verdade, da forma mais respeitosa possível. É exatamente o que eu esperava ouvir, Ana Paula sorriu. Quando voltaram para casa, no final da tarde, Mariana sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Era esperança. Esperança real, não a versão frágil e desesperada que ela tinha tentado manter nos momentos mais escuros, mas algo sólido e fundamentado na realidade de que as coisas realmente estavam melhorando. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Mariana se sentou no sofá com uma xícara de chá e abriu seu laptop. Tinha decidido escrever sua história, não para publicação imediata, mas como uma forma de processar tudo o que tinha acontecido.
A doutora Patrícia tinha sugerido isso como terapia, uma maneira de organizar seus pensamentos e emoções. Começou a digitar, e as palavras fluíram mais facilmente do que esperava. Escreveu sobre aquele dia no cemitério, quando o menino tinha dito que conhecia seus filhos, sobre o choque de encontrá-los vivos, sobre a raiva, a dor, a confusão, sobre as pequenas vitórias diárias na jornada de reconstrução. Escreveu até as mãos doerem e os olhos lacrimejarem de cansaço. Quando finalmente parou, já passava da meia-noite. Salvou o documento com o título provisório de Quando a Dor Vira Recomeço e fechou o laptop. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Mariana terminou o semestre na faculdade com notas excelentes, impulsionada por uma motivação renovada. Gabriel foi selecionado para o time de futebol da escola e estava radiante de orgulho. Lucas começou as aulas de arte e seus desenhos melhoraram notavelmente, ganhando até um lugar na exposição de fim de ano da escola. Mariana também começou a frequentar o grupo de apoio que Ana Paula tinha mencionado. Era um grupo pequeno, apenas 6 mulheres, todas com histórias de separação traumática dos filhos. Algumas tinham passado por sequestro parental como ela, outras tinham lutado batalhas legais, extensas contra ex-companheiros abusivos. Uma tinha até perdido a guarda temporária, devido a falsas acusações que levaram anos para serem desmentidas. Ouvir essas histórias era ao mesmo tempo reconfortante e devastador. Reconfortante porque ela não estava sozinha, porque outras pessoas entendiam exatamente o que ela tinha passado. Devastador porque mostrava como o sistema frequentemente falhava em proteger mães e crianças. Foi nesse grupo que Mariana encontrou a coragem para aceitar fazer uma entrevista. Não seria em um programa sensacionalista de televisão, mas em um documentário sério sobre alienação parental e falhas do sistema judicial que estava sendo produzido por uma cineasta premiada. Mariana concordou em participar sob a condição de que os rostos de Gabriel e Lucas fossem preservados e que ela tivesse aprovação final sobre como sua história seria apresentada. As filmagens aconteceram ao longo de 2 semanas. Foi exaustivo emocional e fisicamente reviver cada detalhe, abrir feridas que mal tinham começado a cicatrizar. Mas também foi catártico. Cada vez que contava sua história, sentia que processava um pedaço a mais do trauma, que o transformava de algo que controlava ela em algo que ela podia controlar. O documentário seria lançado no próximo ano, mas a diretora já tinha dito que a história de Mariana seria um dos pilares centrais. Esperava-se que causasse impacto significativo nas discussões sobre reforma do sistema de justiça familiar. Enquanto isso, a vida continuava. Mariana foi promovida no trabalho, assumindo o cargo de gerente regional que vinha com um salário consideravelmente melhor. Isso permitiu que ela se mudasse para um apartamento um pouco maior, onde cada criança tinha seu próprio quarto. Gabriel decorou o dele com pôsteres de times de futebol e fotos de amigos. Lucas encheu as paredes com seus desenhos e criou um cantinho especial para seu material de arte. Dona Helena continuava sendo uma presença constante, mas Mariana tinha aprendido a aceitar ajuda sem se sentir como se estivesse falhando. Ser mãe solo não significava fazer tudo sozinha. Significava construir uma rede de apoio forte e confiar nas pessoas certas. A terapeuta começou a espaçar as sessões, um sinal de que todos estavam progredindo bem. Ainda havia trabalho a fazer, especialmente com Lucas, mas a família estava em um caminho saudável. Uma tarde de sábado, quase um ano depois daquele dia que mudou tudo, Mariana levou os meninos ao parque. Era um dia ensolarado e quente, típico do verão paulistano. Gabriel correu imediatamente para jogar futebol com outras crianças, enquanto Lucas se sentou perto de Mariana, desenhando no caderno que agora o acompanhava para todo lugar. "Mãe", Lucas disse de repente, sem tirar os olhos do desenho, "eu me lembro de você." Mariana sentiu o coração apertar. "Se lembra?" "Não de verdade, mas tipo, no meu coração. Quando você me abraça, tem uma sensação que eu acho que já conhecia, como se meu corpo se lembrasse mesmo que minha cabeça não lembre direito."
Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Mariana. Ela não tentou escondê-las. Eu também sinto isso, meu amor. É o amor. O amor tem memória própria. Lucas finalmente olhou para ela, seus olhos grandes e sérios. Você não vai embora de novo, né? Nunca, Mariana prometeu, puxando-o para um abraço apertado. Eu nunca vou embora. Nem que o mundo inteiro tente me afastar, eu sempre vou voltar para você e para o seu irmão. Sempre. Tá bom, Lucas disse simplesmente, aceitando a promessa com a confiança pura das crianças. Então apontou para o desenho que estava fazendo. Olha, desenhei a gente. Você, eu e o Gabriel. Mariana olhou e viu 3 figuras de mãos dadas, todas com sorrisos grandes, demais para os rostos. Era imperfeito e infantil, e a coisa mais bonita que ela já tinha visto. Está perfeito, ela disse, beijando o topo da cabeça do filho. Gabriel voltou correndo alguns minutos depois, suado e ofegante, mas com os olhos brilhando de felicidade. Mãe, você viu? Eu fiz 2 gols. Vi sim, você está ficando cada vez melhor. É porque eu pratico muito, Gabriel disse com orgulho antes de se jogar no chão ao lado deles, esparramado na grama. Sabe o que eu estava pensando? O quê? A gente devia fazer isso todo sábado. Vir aqui no parque, ficar juntos, sem pensar em nada chato. Só ser feliz. Mariana sorriu, uma sensação de paz finalmente se instalando em seu peito. Acho uma ideia perfeita. E assim ficaram, os 3 deitados na grama, olhando as nuvens passarem no céu azul de São Paulo. Ao redor deles a vida acontecia. Crianças rindo, cachorros latindo, casais passeando, vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias. O caos urbano, que era ao mesmo tempo frustrante e reconfortante. Mariana pensou em todos os sábados que tinha passado no cemitério, ajoelhada, chorando, conversando com pedras vazias. Pensou em como aquele ritual havia se tornado sua razão de continuar, mesmo sendo baseado em uma mentira cruel. E agora, olhando para seus filhos vivos e reais ao seu lado, sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. Nem tudo tinha sido resolvido. Bruno ainda estava na prisão e o relacionamento dele com os meninos precisaria ser reconstruído quando ele saísse. A investigação sobre a rede de corrupção ainda estava em andamento, com novos nomes sendo revelados constantemente. As cicatrizes emocionais levariam anos para curar completamente, se é que curariam. Mas eles estavam juntos, estavam vivos, estavam reconstruindo, tijolo por tijolo, uma vida que fazia sentido de novo. Naquela noite, depois de colocar Gabriel e Lucas para dormir, Mariana voltou ao documento que tinha começado meses atrás. Adicionou um capítulo final, escrevendo sobre esse dia no parque, sobre a promessa que fez a Lucas, sobre a sensação de finalmente encontrar paz. Terminou com uma frase que resumia tudo o que tinha aprendido. A vida pode tirar quase tudo de nós, pode nos partir em pedaços que parecem impossíveis de juntar novamente. Mas enquanto houver amor, enquanto houver esperança, é possível reconstruir. Talvez não de volta ao que era, mas em algo novo. Algo que carrega as cicatrizes, mas também a beleza de ter sobrevivido. Salvou o documento e o fechou. Talvez um dia o transformasse em um livro. Talvez não. Não importava. O importante era que tinha servido seu propósito, tinha a ajudado a processar e curar. Mariana foi para a cama naquela noite, não com o peso esmagador que tinha carregado por tanto tempo, mas com uma leveza cautelosa. Ainda havia dias difíceis pela frente, ela sabia. Haveria momentos de retrocesso, crises ocasionais, memórias dolorosas que surgiriam sem aviso. Mas também haveria dias como hoje. Dias de sol no parque, de desenhos imperfeitos, de gols comemorados, de risos genuínos. Dias que provavam que, apesar de tudo que tinha acontecido, apesar da mentira monstruosa que tinha roubado 2 anos de sua vida, o amor havia prevalecido. Seus filhos estavam vivos. Eles estavam juntos. E, finalmente, depois de tanto tempo na escuridão, havia luz novamente. 2 anos depois daquele sábado fatídico no cemitério, em outro sábado ensolarado, Mariana acordou sem o peso familiar da dor. Olhou para o calendário
e percebeu a data. Fazia exatamente 2 anos desde o reencontro. Gabriel tinha 11 anos agora, mais alto, mais maduro, com a voz começando a engrossar. Lucas tinha 9, e sua personalidade finalmente estava florescendo, livre do medo constante que tinha caracterizado seus primeiros meses de volta. Ambos dormiam profundamente em seus quartos, sonhos pacíficos, substituindo os pesadelos que antes eram frequentes. Mariana fez café e se sentou no sofá com uma xícara quente, olhando para as fotos penduradas na parede. Havia uma foto recente dos 3, tirada na formatura dela da faculdade. Ela tinha finalmente terminado pedagogia e já estava trabalhando em uma escola, usando sua experiência para ajudar outras crianças que passavam por traumas. Seu telefone tocou. Era Bruno, que tinha sido solto há 6 meses. Eles tinham estabelecido um acordo de visitação estruturado. Ele via os meninos 2 vezes por mês, sempre em locais públicos no início, e as visitas tinham evoluído para incluir alguns fins de semana. O relacionamento era complexo e provavelmente sempre seria, mas estava funcionando. Oi, Mari. Só queria confirmar que vou buscar os meninos hoje às 2 da tarde. Vamos no cinema e depois tomar sorvete. Confirmado. Eles vão gostar. E Mari? Obrigado por me dar essa chance de estar na vida deles de novo. Mariana hesitou antes de responder. Não é por você, Bruno, é por eles. Eles precisam do pai mesmo com toda a bagagem. Eu sei. E eu agradeço mesmo assim. Depois de desligar, Mariana se permitiu um momento de reflexão. Ela tinha percorrido um caminho longo e doloroso. Tinha descido aos lugares mais escuros da alma humana e tinha conseguido subir de volta. Não saiu ilesa. As cicatrizes estavam lá, visíveis para quem olhasse de perto. Mas tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha prosperado. O grupo de apoio que frequentava tinha se tornado uma parte importante de sua vida. Ela agora ajudava a facilitar as sessões, oferecendo perspectiva de alguém que tinha estado do outro lado. Ver outras mulheres começarem a jornada de cura, sabendo que ela tinha percorrido esse caminho, dava a Mariana um senso de propósito que ela nunca imaginou ter. Gabriel apareceu na sala, esfregando os olhos. Bom dia, mãe. Você tá bem? Estou ótima, amor. Por que pergunta? Sei lá. Você tá com aquela cara de quem tá pensando muito. Mariana sorriu. Só estava lembrando de quão longe a gente chegou. Gabriel se sentou ao lado dela, já quase da mesma altura. A gente chegou longe mesmo, né? Às vezes eu penso no apartamento onde a gente morava com o pai, e parece um pesadelo distante. E agora? Agora parece um sonho bom e real. Lucas apareceu alguns minutos depois, arrastando seu cobertor favorito. Vocês estão falando o quê? Sobre como a gente está feliz, Mariana explicou, abrindo os braços para ele se aconchegar. Os 3 ficaram assim por um tempo, apenas aproveitando a companhia um do outro. Não precisavam de palavras. A presença era suficiente. Mais tarde, naquele dia, depois que Bruno levou os meninos, Mariana decidiu fazer algo que não fazia havia anos. Pegou um Uber e foi até o cemitério. Parou em frente aos 3 túmulos que tinham consumido tantos de sua vida. As flores que costumava deixar ali tinham morrido há muito tempo, substituídas por ervas daninhas e terra seca. As lápides ainda tinham os nomes gravados, um lembrete permanente da mentira que quase a destruiu. Mas Mariana não sentiu a dor esmagadora de antes. Sentiu raiva residual, sim. Tristeza pelos anos perdidos, certamente. Mas também sentiu algo novo. Gratidão. Obrigada, ela disse em voz alta para as pedras vazias. Obrigada por me levarem ao fundo do poço. Porque foi lá que eu encontrei a força que nunca soube que tinha. Foi na escuridão que aprendi a valorizar a luz. Uma brisa leve moveu as árvores ao redor e Mariana fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, virou as costas para os túmulos e começou a caminhar em direção à saída. Não olhou para trás. Não voltaria ali novamente. Aquele capítulo estava encerrado. Seus filhos não estavam ali, nunca estiveram. Eles estavam vivos, crescendo, se curando, construindo futuros brilhantes. E ela estava com eles,
onde sempre deveria ter estado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Gabriel e Lucas tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor, reencontro e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam a força do amor materno e a capacidade humana de se reerguer mesmo depois das maiores tragédias. Afinal, enquanto houver amor e esperança, sempre é possível recomeçar. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções.